A pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. Moisés confirma diante do povo o chamado de Josué como seu sucessor que iria liderar em seu lugar. Toda pessoa que é nascida de novo pelo Espírito Santo de Deus tem um dom, um chamado de Deus para a sua vida. E com isso é um desafio caminhar com pessoas em discipulado e ajudá-las a discernir o chamado de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Como confirmar o chamado de um discípulo, de uma discípula de Jesus? Quero trazer aqui 3 destaques. Primeiro, uma convicção divina gerada pela palavra de Deus, por ouvir a Deus, tanto do discipulador como do discípulo quem está caminhando em discipulado com ele. Para Josué, isso se evidencia não só pela confirmação de Moisés, mas também pela confirmação de Ur, de Arão e o próprio povo que aceita a sua liderança. Segundo, uma disponibilidade de se entregar de coração, não por obrigação, àquele chamado de Deus para a sua vida. Terceiro, uma unção divina que se expressa em frutos, conforme a esfera de influência no reino que essa pessoa já tem. O povo de Deus reconhece a unção de Deus sobre a vida da pessoa para aquela função que ela vai desempenhar por causa dos frutos dela, conforme diz Mateus capítulo 7, versículo 20. Então, com isso, nosso estudo confirmando o chamado do discípulo, módulo 6.1.5, vai tratar muito de como Moisés lida com o chamado de Josué e faz essa transição como seu sucessor. É interessante que antes de Deus falar a Moisés sobre seu sucessor e que esse sucessor iria conduzir o povo de Israel para entrar em Canaã, não ele, Moisés, Deus fala para Moisés sobre ele mesmo, sobre sua visão, sobre sua missão. Antes de se pronunciar sobre seu sucessor, Deus se pronuncia a Moisés sobre ele mesmo, sobre sua vida. A sucessão começa conosco ouvindo Deus falar sobre nós mesmos, sobre nosso papel na sucessão. Não só o papel do sucessor, mas nosso novo papel a partir da sucessão. A vida do Moisés, ela tem um propósito a partir da relação dele com Deus. A relação dele com Deus dá um propósito a Moisés. E ele cumpriu um propósito conduzindo o povo até a terra. A conquista da terra não foi mais missão para Moisés, se tornou a missão de Josué. Deus lhe deixou ver a terra, penso eu que não só por ver a terra de Canaã onde eles iriam entrar, mas para saber que até ali Deus trouxe o povo de Israel guiado pela liderança de Moisés. Nós não vamos concluir tudo, queridos e queridas, mas precisamos entender o que é nossa parte no reino, que Deus quer que concluamos e que este seja o nosso legado e que tenhamos clareza de quem são as pessoas que vão dar continuidade ao propósito de Deus a partir do que nós estamos caminhando. Então, sucessão não tem a ver só com sucessão do papel que nós desempenhamos, mas antes de tudo, sucessão tem a ver com a continuidade de quem vai dar a continuidade ao propósito de Deus, para que esse tempo, para esse kairos dele, para a igreja dele nesse tempo. Então, agora nós vemos que Moisés precisa preparar o povo para a sua partida. Moisés precisa preparar o povo para a sucessão. Como nós lidamos com esse preparo? Nós vivemos e lideramos como se fôssemos viver para sempre ou liderar naquela função para sempre? Sucessão precisa ser uma cultura na igreja, pois devemos constantemente estar avançando em esfera de influência. Moisés
reconhece a soberania de Deus. Sim, ele diz, ele se submete, porque ele se refere a Deus dizendo como autor e consumador, conservador da vida, tanto da sua vida quanto da vida do povo. Então Moisés está dizendo, tu és soberano, Senhor, também sobre este tempo de sucessão, sobre esse tempo em que outro vai dar continuidade a cumprir o teu propósito. Moisés pede um sucessor porque o povo tem necessidade de um sucessor. Não porque ele quer continuar tendo aplauso de dizer que é ministério relevante eu tenho, alguém precisa dar continuidade, mas porque o povo precisa. Então, de novo, Moisés se torna um intercessor do povo. Moisés não pede que seja Josué, mesmo caminhando de perto com Josué, e ele ser possivelmente um sucessor muito natural. Mas ele dá a prerrogativa de Deus escolher esse sucessor. Nós precisamos ficar atentos ao risco de levantar um sucessor de nossa preferência, mas que não atenda à necessidade do povo, não corresponda à necessidade do povo. É preciso ficar atento e atentas ao risco de amarmos mais o sucessor do que amarmos ao povo de Deus. Quando levantamos sucessores, devemos buscar o cuidado das ovelhas do Senhor. O objetivo principal sempre deve ser o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Então, no processo de sucessão, Moisés ouve a Deus e ele tem clareza de quem chamar. Josué, filho de Num. Ele é conhecido de Moisés, ele tem um relacionamento de Moisés, ele tem um relacionamento com o povo. Não é alguém estranho que cai de paraquedas em nossa igreja ou em processos em nosso ministério. Moisés o chamou no particular, chamou Josué no particular e impôs as mãos sobre eles. Como é importante ter alguém que nos leva a sonhar mais alto os sonhos de Deus para a nossa vida. Ter um Moisés que impõe as mãos e nos leva a sonhar alto. Que precioso, meu irmão, minha irmã. Então Moisés apresentou Josué, o sacerdote Eleazar e a toda a congregação, instruindo a ele, para que eles vejam que Josué ouve a Moisés e que Moisés ouve a Deus. Este alinhamento de Josué com Moisés e Deus fica visível para o povo. Então precisamos ter sucessores alinhados conosco porque estamos ouvindo a Deus, então alinhados com Deus. Moisés faz um processo claro de transição, delegando primeiro uma parte de sua autoridade. Preciso de pessoas que me ajudam a ouvir Deus sobre seus propósitos para a minha vida e para os próximos anos. Pessoas que testificam sobre o meu chamado. Por isso eu estou me propondo a partir desse estudo de buscar ouvir a Deus sobre mim, de ter clareza de qual estágio de minha vida eu estou e na minha vida pessoal e na missão que Deus me deu. A pergunta para mim é, estou chegando em qual terra prometida? O que Deus está me mostrando? Onde preciso fazer uma sucessão intencional ou ser intencional em começar um processo de sucessão? Segundo, preciso ter clareza de quem são as pessoas com autoridade que me levam a sonhar, que impõem a mão sobre mim e que testificam do meu chamado diante das pessoas, diante da igreja de Jesus. E terceiro, preciso interceder por sucessores, por sucessoras. Sucessores são respostas de oração. Moisés orou para que Deus desse um pastor para o povo. Você tem orado por sucessores? Você tem sido intencional em ser sucessor de alguém num processo intencional? Você tem tido em seu ministério e igreja uma cultura de sucessão, levando as pessoas a querer sempre aumentar sua esfera de influência e para isso ter outros que vão assumindo o lugar em que elas estão para que elas possam assumir novos lugares de influência no reino? Que Deus nos abençoe a sermos Moisés para Josués e sermos Josués de bons Moisés. Um abraço.